Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia, e quero dar as boas-vindas a você aqui nesse canal que tem justamente o objetivo de te levar um conhecimento a respeito do que realmente o texto bíblico quer ensinar, sem ficar enrolando, trazendo para você o que de verdade a Bíblia está direcionando, beleza? E o texto de hoje é muito especial. Trata-se do texto tirado do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 7, versículo de 1 até o 13. Jesus, nesse momento, está sendo desafiado pelos fariseus e também escribas a respeito da questão da pureza ritual. E esse é um dado fundamental para compreender a mensagem de Jesus, entender qual é a direção dele e, sobretudo, a respeito da ideia do que é, de fato, santidade para Jesus, ok? Então, sem mais delongas, eu quero te explicar esse texto, mas antes eu quero pedir que você possa curtir, compartilhar, colocar aqui embaixo seus comentários, faça as perguntas, coloca o que você está achando dos vídeos, como que isso tem contribuído na tua vida e tudo isso, beleza? Porque fazendo isso os vídeos são levados para mais pessoas, ok? Vamos ler o texto então, que diz assim: Ora, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém se reuniram em volta dele, vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E, ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observam por tradição: lavagem de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogaram: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Ele então disse-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Aquele que maldisser o pai ou mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: os bens com que eu poderia te ajudar são corbã, isto é, oferta sagrada, vós não o deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes, e fazei muitas outras coisas desse gênero. Vamos lá. Pessoal, esse texto é bastante interessante e, na realidade, a perícope, ela não termina no versículo 13, que é até onde nós vamos estudá-la, mas ela vai até o versículo 23. E aí há uma divisão dentro de todo esse conjunto. Do versículo 1 ao 5, não é? Os fariseus vão demandar de Jesus uma questão sobre a questão da observância das leis de pureza. Depois, dos versículos 6 até o 23, que seria o final, seria a resposta de Jesus. Aí, dos versículos 6 e 7, nós temos a profecia, Jesus citando Isaías, e depois do versículo 8 ao 13, não é? Jesus falando aos fariseus
a respeito justamente, não é, daquilo que ele encontrava de erro na prática deles. E aí, depois, os versículos 14 até o 23, não é, vão ser uma pregação, não é, que Jesus vai realizar, tá bom? Mas nós vamos até o versículo 13. E aí, vamos para o versículo 1, no qual Jesus começa a ser interpelado pelos fariseus. O versículo 1 diz: ora, os fariseus, e aqui eu já quero destacar, os fariseus, eles já apareceram no texto de Marcos, sempre em controvérsia com Jesus. Então, eles vão ter já aparecido no capítulo 2, versículo 16, no versículo 24 e também no capítulo 3, versículo 6. E depois o texto continua: e alguns escribas vindo de Jerusalém se reúnem em volta dele. Bom, aqui há um dado muito interessante. Os escribas eram pessoas que tinham a profissão de saberem escrever. Então, esse ponto é fundamental. E eles eram uma parcela pequena da população. Nem todo mundo dominava essa técnica. E neste sentido, eles eram leitores, estudantes e, portanto, conhecedores das tradições, da lei e assim por diante. E dentro, especialmente desse evangelho de Marcos, eles serão oponentes muito mais fortes contra Jesus do que os próprios fariseus, tá bom? Lá no capítulo 3, versículo 22, inclusive, do evangelho de Marcos, eles vão, juntamente com os fariseus, acusar Jesus de estar possuído por Beelzebu, só para se ter uma ideia, tá bom? E nesse sentido, os escribas vão se mostrando ao longo do texto justamente como pessoas muito duras em relação ao Messias Jesus de Nazaré. Um outro dado importante é que o texto enfatiza que estes são vindos de Jerusalém. E ao longo da narrativa de Marcos, Jerusalém será justamente o local da paixão e morte de Jesus. Portanto, um local no qual Jesus vai ser confrontado de maneira muito forte. Então, o que o autor está desenhando como cenário do conflito é justamente bastante pesado o que está agora sendo colocado. Não é? A discussão agora tem um ambiente pesado, tá ok? Bom, chegamos então aqui ao versículo 2 que diz: vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, tá bom? Então esse é o versículo 2. Vamos entender o que está em jogo aqui. Bom, o termo impuro que está posto aqui na língua grega é a palavra justamente que tem a ver com não estar limpa, mão não estar de acordo com aquilo que dizia a regra deles. Koinos é o termo grego. E esse termo vai justamente ligar diferentes partes dessa narrativa. Versículo 1 ela aparece, versículo 5, 15, o 18, 20 e o 23. Então é um termo muito importante para nós aqui. Outro dado interessante é que essa parte especificamente fala dos pães, tá? E os pães estão ligados também a disputas dentro da narrativa de Marcos. Capítulo 6, versículo 8, 37, 38, 41, 44 e 52. Isso então vai aparecer dentro deste tema narrativo aqui de disputa. Agora, um outro detalhe interessante é que o texto fala de alguns discípulos. Ele não fala de todos os discípulos.
alguns que comiam com as mãos impuras ou sem lavar, como era o costume, tá? Isso mostra um pouco que dentro da comunidade cristã primitiva, você tinha pessoas que ainda seguiam a dinâmica das tradições judaicas, enquanto que alguns já não mais seguiam. Então, o texto de Marcos está refletindo esse processo. Aliás, é muito interessante perceber isso dentro, inclusive, da carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo 2, versículos de 11 a 14. Você ali tem justamente esse contexto da comunidade primitiva, tá bom? Vamos continuar. Agora, no versículo 3, o texto diz assim: os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. Bom, vamos entender agora o que está em jogo aqui. O texto vai dizer que todos os judeus seguiam essa tradição, ou seja, não apenas os fariseus. Que tradição é essa da qual o texto fala? Por quê? Porque dentro do texto bíblico em si, nós não temos esse costume colocado no conjunto da Torá. Nós temos, por exemplo, alguma coisa próxima disso em Levítico capítulo 15, versículo 11, só que ele fala, não é, de se lavar as mãos, mas quando se teve contato com objetos que estavam impuros, tá? Não antes de comer. Depois nós temos rituais de purificação das mãos no contexto da oração. Por exemplo, em Judite, no capítulo 12, versículo 7. E em textos extra-bíblicos, como a carta de Aristés, no número 305, e depois nos oráculos sibilinos. Tá? Lá no capítulo 3, vai justamente aparecer essa referência. Nada em relação à questão de lavar as mãos antes de comer. Aliás, dentro da própria Escritura, lá em João, capítulo 2, versículo 6, aparece que as talhas que estavam nas bodas de Caná serviam para a purificação dos judeus. Mas não se fala a respeito especificamente de lavar as mãos antes de comer. Então a pergunta é: de onde é que vem esse tipo de concepção? Nós temos, pessoal, um texto judaico que vai ser chamado de Mishnah, e ele consiste justamente na lei oral que foi escrita e foi colocada, portanto, no papel em mais ou menos 200 depois de Cristo. Só que aí que está o ponto interessante. Para os judeus, sobretudo o grupo dos fariseus, existia a lei escrita, que é aquela que está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, na Torá, mas também existia o conjunto das leis orais, e essas são escritas na Mishnah. Então, o texto de Marcos, quando fala dessa tradição dos antigos, ele está atestando já a circulação de uma lei oral, provavelmente não escrita ainda, não é? Porque o registro que nós temos é do ano 200 depois de Cristo, mas que estava presente ali naquele tempo. Esse dado é muito interessante, tá bom? E aí, na Mishnah, nós temos, sim, lá um tratado chamado Yadaim, que significa em hebraico mãos, e lá no Yadaim, no capítulo 1,
tá bom? Do número 1 até o capítulo 2, número 4, nós temos falando a respeito justamente da impureza relacionada ao fato de não lavar as mãos. Então ali a gente encontra, tá bom? E aí é o dado, portanto, interessante para nós. Marcos está fazendo referência a essa tradição. E aqui, o termo tradição na língua grega utilizado por Marcos é o termo paradossis. E o termo paradossis era utilizado naquela época, inclusive no mundo greco-romano, justamente para trazer o ensinamento de autoridade dado oralmente de um professor para um professor, ou um mestre para outro mestre, tá? Ou de uma escola para outra escola. Esse dado é muito interessante. E nesse sentido, parece já que isto era algo comum na época de Jesus. Aliás, a expressão tradição dos antigos ou dos antepassados já aparece nos escritos de Flávio Joséfo, lá no Antiguidades Judaicas, no capítulo 10, no número 51, e uma expressão similar a essa já aparece dentro dos textos de um autor judeu chamado Fílon de Alexandria. E Fílon, né, nos trabalhos de Fílon, nas obras que ele escreveu, especialmente num texto dele chamado As Leis Especiais, né, no capítulo 4, no número 150, ele usa uma expressão muito próxima disso. O que atesta justamente que, sim, havia uma tradição oral ali naquele momento no qual Jesus vive e o que o cristianismo primitivo também está vivendo, ok? Esse dado é muito importante. E aí, ainda na Mishnah, tá? Que é essa lei oral que foi colocada no papel no ano 200 depois de Cristo, no tratado Abot, no capítulo 1, dos números 1 ao 18, nós temos uma explanação a respeito dessa longa cadeia da tradição que vai desde Moisés até Simeão ben Gamaliel, tá? Que está datado mais ou menos de 135 depois de Cristo. Então, são atestações da lei oral, portanto, dessa tradição a qual o Evangelho de Marcos está fazendo referência. Tudo bem? Tudo isso para mostrar para vocês que essa tradição dos antigos era a lei oral. Tudo bem, pessoal? Não está presente dentro da Torá escrita, portanto. Ela vai ser escrita só depois. Bom, aí o texto continua. E ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observam por tradição. Aí o texto vai falar lavagem de copos, de jarros, de vasos e assim por diante. Na Mishnah, no tratado Kelim, no capítulo 8, do número 2 até o capítulo 11, número 3, tá? Nós temos falando a respeito dos utensílios de cozinha que deviam ser lavados, tá bom? Para evitar impurezas. Então a gente está percebendo que o texto está tratando é a Torá oral, ok? Que vai ser escrita na Mishnah. Estou repetindo porque talvez seja a primeira vez que você esteja escutando essa terminologia. Bom, aí os fariseus e os escribas interrogam: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Aí agora vem a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus, num primeiro momento, será citando uma profecia. E aí o texto no versículo 6 é o início, portanto, dessa resposta de Jesus. E o texto diz:
Ele então disse-lhes: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Aí eu quero destacar o fato de que Marcos cita ou alude a Isaías frequentemente. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 21, capítulo 9, versículo 12, capítulo 10, versículo 34, também no versículo 35, capítulo 11, versículo 17, 12, versículo 32 e versículo 40, capítulo 13, versículo 8, versículo 13, versículo 31, capítulo 14, versículo 49, capítulo 14 também, mas versículo 61, e capítulo 15, versículo 27. Olha que dado importante. Ele alude a Isaías frequentemente. De fato, o profeta Isaías é um pano de fundo teológico para a construção do Evangelho de Marcos. Isso é muito importante. Qualquer dia, quem sabe, a gente grava um vídeo a respeito disso. Agora, chama-nos a atenção que o verbo profetizar aparece apenas aqui. Não aparece em outros lugares desse Evangelho. Então, neste sentido, há um detalhe muito interessante. Marcos escreve o seu evangelho muito dentro daquela concepção de crítica profética. Exatamente. E uma crítica profética muito forte, que é muito próxima à linguagem de Amós, à linguagem do próprio Isaías, que eu estou citando aqui, Jeremias e assim por diante. E por que é muito forte? Porque ele coloca dentro da narrativa, nos lábios de Jesus, justamente a seguinte palavra: hipócritas. Então Jesus aqui chama os fariseus desse modo. E aqui eu preciso explicar o substantivo hipócrites, que é usado aqui no grego, cuja raiz verbal é justamente hipócrinen. Agora, da onde é que vêm essas palavras? Elas vêm justamente do campo semântico do drama grego. Então, do mundo narrativo, teatral da Grécia Antiga. Exatamente. Agora, o que significa esse verbo, que é a raiz da palavra hipócrita? Significa justamente algo como que fingir, um fingimento. Então, o que é a hipocrisia? Um fingimento. Tá bom? Veja, no teatro se finge. No teatro você vive um papel. Essa é a ideia. O hipócrita é quem vive um papel e que está fingindo. Não é a verdade dele. É isso que Jesus está aqui se referindo. Fariseus, vocês são hipócritas, ou seja, vocês são fingidos. Não são verdadeiros. E aí então vem a profecia, como está escrito. E essa profecia aqui é a profecia de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Só que a citação que Marcos faz é uma citação que está muito mais próxima ao texto grego do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, ou tradução dos 70. Tá bom? Porque o texto hebraico ele é um pouco diferente. Ao mesmo tempo, é preciso dizer que a citação que ele faz, mesmo pegando do texto grego, ainda tem algumas pequenas variações. Tá bom? Quando a gente lê o texto de Marcos e o texto de Isaías em grego, a gente vê similaridade, mas vê também algumas pequenas variações. Eu não vou falar dessas variações aqui agora, elas não interessam tanto, tá bom? Para a nossa explanação. Mas aí o texto continua então nessa citação de Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são mandamentos humanos. O texto em grego dá a ideia aqui
mais ou menos assim, de que o culto que eles prestam é vazio. Vazio. E aqui, o que é esse culto vazio dentro da tradição profética? É aquele culto que você segue as normas tradicionais, mas não vive a misericórdia, o amor, a compaixão em relação ao teu próximo. Então, o que Jesus está dizendo é que isto é uma hipocrisia. Fazer um culto de aparência é fingimento. Se a gente pudesse aplicar isso aos tempos atuais, para Deus não adiantam cultos suntuosos, belíssimos, maravilhosos, liturgias muito bem celebradas, se não há amor, compaixão, misericórdia na prática. Percebe? É muito duro o que Jesus está dizendo. Jesus está então dizendo aos fariseus: vocês são fingidos, vocês são como atores. Praticam cultos, mas não amam o próximo. E aí Jesus então, a partir aqui do versículo 8 até o versículo 13, vai mostrar como é que esses fariseus distorcem a lei de Deus para evitar justamente, pessoal, a responsabilidade, inclusive, de apoiar financeiramente ou de ajudar financeiramente os pais. E aí o texto no versículo 8 diz: abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. Aqui, o termo abandonar é justamente o verbo afentes em grego. E esse afentes, ou melhor, tem justamente a ideia de jogar fora. Ou seja, vocês jogam fora o mandamento de Deus para se apegar às tradições. Colocam as regras à frente da vontade do Senhor. Regras que vocês criaram. Esse dado é muito interessante. O termo mandamento também é muito bacana a gente falar dele aqui, porque Marcos usa o termo mandamento em grego entolé, justamente aqui, tá bom? No versículo 8 e versículo 9, e também lá no capítulo 10, versículo 5, no versículo 19, capítulo 12, versículo 28 e versículo 31. E em todo caso de citação desse termo mandamento, né, ele está se referindo ao Pentateuco, ele está se referindo, não é, àquilo que é a crença central do povo de Israel. Aquilo que está em Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Percebe? Esse dado é muito interessante. Tanto é que no versículo 9 e no versículo 10, Jesus vai preparar a citação do Pentateuco. Então diz o versículo 9, dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Mas uma repetição com outras palavras do que foi afirmado anteriormente. Desprezam a vontade de Deus para colocarem em prática seus regrismos. Vou chamar com essa expressão que eu nem sei se ela existe. Tá? Então esse dado é muito interessante. E aí vem o versículo 10. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que maldisser pai e mãe certamente deve morrer. Aqui Jesus está citando Êxodo capítulo 20, versículo 12, e também Êxodo capítulo 21, versículo 17. Que fala justamente a respeito de cuidar dos pais. E quem não cuida deve morrer. E aí olha como Jesus então elabora a sua fala para os fariseus. Ele diz assim, versículo 11: vós, porém, dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe,
os bens com que eu poderia te ajudar, pai, com que eu poderia te ajudar, mãe, são corbã, ou seja, oferta sagrada, eu já vou explicar. Versículo 12. Vós não os deixareis fazer nada, vocês não vão fazer nada por seu pai ou por sua mãe. Vamos entender isso aqui? O que é corbã, gente? O termo corbã é um termo hebraico e que aqui no texto grego é transliterado, tá? E ele designa justamente os sacrifícios que são oferecidos a Deus. Então, o termo corbã, literalmente traduzido para o português, significa sacrifício. E aí há um dado interessante: a raiz do termo corbã é justamente uma palavra hebraica que significa próximo ou perto. Então, o corbã, em certa medida, é, de alguma forma, trazer algo para perto de Deus, ou colocar algo perto de Deus. Então, a oferta é isso, é entregar a Deus alguma coisa. É um dom, não é, que se entrega a Deus. Isso é o corbã. E nesse sentido, o que está em jogo aqui? Está em jogo justamente que, dentro da tradição rabínica, havia o corbã de se entregar a Deus, por exemplo, as suas posses. Então você entrega a Deus as suas posses, e se teu pai chega para você passando dificuldades, você diz assim: olha, mas os meus bens eu entreguei para Deus como sacrifício, eu não posso te ajudar. Então deixa o pai morrer de fome, deixa a mãe morrer de fome, mas não ajuda porque você ofereceu a Deus. Olha só a hipocrisia dos fariseus. Olha só, gente. É muito maluco você pensar isso. Para colocar em prática uma tradição, você mata o teu próprio pai, a tua própria mãe. Jesus está fazendo uma acusação profunda aos fariseus aqui. E aí é que ele vai dizer então no versículo 13 assim: assim invalidais a palavra de Deus. E este invalidar aqui em grego é akiruntes, que é um termo que, segundo Flávio Joséfo, no Antiguidades Judaicas, é um termo relacionado ao ambiente legal jurídico. Invalidar, tornar nulo. Vocês anulam a palavra de Deus em nome das vossas tradições, dos vossos costumes. Gente, é muito sério o que Jesus está dizendo. E muitos cristãos hoje em dia defendem a tradição, digamos, os costumes, as regras, em detrimento de amar o próximo. Colocar em prática o acolhimento ao outro. E isto, na concepção de Jesus, é hipocrisia. É muito forte esse evangelho, gente. É muito forte. E aqui fica, portanto, para nós a lição. Será que nós temos agido como fariseus e escribas, colocando na frente nossas regras, nossos costumes, e não amando o próximo? Como é que você tem vivido o cristianismo? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu!